As vantagens ou desvantagens dos carros elétricos é o que está em destaque no programa de hoje. Se são ou não os veículos do futuro é o que vamos descobrir e conhecer também mais sobre a reparação de baterias, algo que começa a ser feito aqui na Terauto, em Angra do Heroísmo. Os carros elétricos podem apresentar diferentes vantagens, começam a ter cada vez mais adeptos e estima-se que a tendência seja sempre de crescimento. Em 2023, os automóveis elétricos novos representaram 14,6% do mercado europeu, com 1,5 milhões de unidades vendidas, mais 37% do que em 2020. Desde autonomia, carregamento e preços, estes são fatores que podem influenciar na escolha de um novo veículo. Neste caso, quando falamos de carros elétricos, há sempre a questão do custo das baterias como influência. É porque muitos clientes, quando chegam às nossas instalações, vêm um bocadinho céticos e pensam que as baterias ao fim de 8 a 10 anos têm um fim de vida. E isto torna o valor residual do carro ao fim de alguns anos muito baixo. As coisas não funcionam dessa forma, as baterias têm uma longevidade muito maior. Poderá compensar, obviamente que se for para um cliente, tem muito a ver também com os quilómetros que o cliente faz no dia-a-dia. Se for para um cliente que faça menos de 10 mil quilómetros por ano, provavelmente não vai compensar, mas para um cliente que faça acima de 15 mil quilómetros ou a 20 mil, certamente que vai compensar, vai ter uma poupança em 5 anos na ordem dos 11 mil euros e se contabilizarmos em 10 anos, 22 mil euros, que é um peso muito grande e bastante considerável. E claro que toda essa poupança, juntando, poderá compensar, em vez de comprar um carro a combustão ou um carro térmico, em relação a um carro 100% elétrico. A verdade é que o carro tem de ser ajustado às necessidades do cliente, ao seu tipo de condução e meio em que se apresenta. Na Ilha Terceira, um carro elétrico pode realmente ser eficaz e Sérgio explica porquê. O carro elétrico não é adequado para todas as pessoas, por exemplo, pessoas que vivem em grandes cidades, que vivem em prédios, é um bocadinho complicado terem um carro elétrico. Nós cá na ilha temos as vantagens para ter carro elétrico, seja para poder carregar, as pessoas conseguem, quase todas as pessoas têm um ponto de carregamento em casa ou conseguem carregar o carro na garagem ou no interior da sua casa, no interior, no pátio da sua casa. Nós também temos uma circulação de rotina ou de condução entre o para-arranca, não fazemos muitos quilómetros de uma só vez, que também é uma vantagem. E outra das vantagens também é o clima. Nós temos um clima que nem é muito quente nem é muito frio, o que traz vantagens também para quem tem um carro elétrico. Outra das vantagens apresentadas é a baixa manutenção. O carro elétrico requer menos manutenção do que um carro a combustão, porque um carro a combustão tem muito mais peças móveis do que um carro 100% elétrico. Posso dizer que o motor elétrico apenas tem uma peça móvel que é o rotor, enquanto o carro a combustão, motor, transmissão, tem algum desgaste ao fim de alguns anos e cria uma grande despesa para o cliente. Por isso, em termos de manutenção, sim, há algumas diferenças bastante consideráveis. Se bem que a bateria também tem um grande peso, mas a tecnologia tem evoluído muito, tem aparecido novas baterias com químicas mais fiáveis, por isso uma bateria atualmente poderá durar mais de 15 anos, já tem muito mais ciclos de carga do que há 10 anos atrás. O mercado e produção de carros elétricos tem vindo a evoluir. Neste momento são cada vez melhores as baterias. Baterias estas que podem ter uma vida útil de mais de 15 anos, passando por 3 etapas. A utilização da bateria no veículo, a reutilização da bateria para armazenamento de energia e a reciclagem da bateria. A sua longevidade só pode ser assegurada com uma utilização adequada que cabe aos proprietários. Pode influenciar se é usado o carregamento lento ou rápido e não é recomendado andar abaixo dos 20%. As baterias dos carros não viciam. Muitos clientes, quando nos procuram, têm essa ideia que a bateria do carro elétrico é um bocadinho como a bateria dos telemóveis mais antigos, que viciavam. As baterias não viciam, mas existe um processo de degradação da bateria, ou seja, ela vai se degradar
e vai perder de capacidade ao fim de alguns anos. Normalmente falamos na ordem de 2% ou menos 2% ao ano. Depois há algumas dicas que nós informamos os nossos clientes para gerirem melhor este processo. Tudo tem a ver também com uma boa gestão de carregamento, uma boa utilização adequada vai atrasar a degradação do processo da bateria. O preço das baterias pode representar cerca de 40% do valor do carro, mas a tendência é que venha a diminuir em conjunto com o preço dos metais. Tem-se notado que estão a surgir carros elétricos a preços mais baixos, com outras químicas de baterias, o que tem conquistado os clientes. Carros estes que também são cada vez mais tecnológicos e esteticamente mais bonitos, com variedade de modelos das marcas. As pessoas têm aderido muito mais. Nós, falando aqui de uma forma dentro da Ter-Auto e da Nissan, grande parte do nosso volume de vendas atualmente é de carros 100% elétricos. As vendas têm aumentado, principalmente em Portugal. O ano de 2023 aumentou 80% em relação ao ano de 2022 e mesmo na Europa aumentou 40% face ao ano de 2022. Tem vindo a crescer rapidamente e a tendência será essa. Quando se fala de preços de baterias e problemas que as mesmas podem dar, é importante perceber que nem sempre é necessário substituir a bateria por inteiro e que nem sempre compensa comprar outro carro. A bateria não funciona como unidade completa e a reparação pode sair em conta a nível financeiro. Neste sentido, a Ter-Auto é a primeira empresa dos Açores a ter um centro de reparação de baterias autorizado. Ela é separada em várias unidades, em vários módulos, e nós temos a possibilidade, com algumas ferramentas especiais que nós temos e formação específica para isto, conseguimos substituir os módulos que estejam avariados, tornando o investimento muito mais acessível ao cliente, sem ter que correr o risco de ter que gastar um montão de dinheiro numa bateria por completo. E este é o objetivo principal, é reparar as baterias não como uma unidade completa, mas em partes. Sim, porque realmente sente-se que às vezes os clientes pensam que a bateria é só uma peça e às vezes tomam decisões precipitadas sem perceberem que a bateria se calhar pode ter outro tipo de arranjo. Sim, isto é na verdade o maior entrave aos veículos elétricos, é o facto das pessoas pensarem e ficarem assustadas com o facto da bateria. Toda a gente associa a bateria como uma unidade, como se fosse uma bateria de um telemóvel, que quando fica desgastada tem que ser substituída ou que fica viciada. A bateria não vicia, são baterias de íons de lítio, não viciam, além de não viciarem, têm a possibilidade de serem reparadas, como já disse, e tornando os custos muito mais acessíveis ao cliente e prolongando a validade da bateria, ou seja, a bateria, a vida útil dela irá permanecer por muito mais anos, se bem que elas têm 8 anos de garantia, o que também já dá uma garantia ao consumidor, ao cliente, de que é um sistema fiável, bastante fiável. Temos aqui um exemplo de uma bateria do Nissan e esta bateria, nós lá em cima temos um outro equipamento que é o computador da Nissan, que eu consulto, que faz um diagnóstico de uma possível avaria na bateria. Nós, através do consulto, conseguimos saber exatamente qual é o módulo ou qual é a célula que está avariada e em que posição é que ela se encontra dentro da bateria. A partir daí, nós trazemos a bateria aqui para o centro e aqui nós conseguimos, já sabemos a localização da célula que está avariada, conseguimos retirar um módulo onde tem essa célula avariada e podemos substituir esse módulo. Esse módulo depois é balanceado naquela máquina que nós temos ali e volta novamente a ser introduzido na bateria e o que já foi falado, que é o que é muito, muito bom porque não evita ter que substituir a bateria toda. E depois é só fechar a bateria, selar a bateria por completo e levá-la para o carro e está pronto a funcionar. Arthur é um dos primeiros técnicos dos Açores a ter formação neste sentido, onde existem cuidados especiais a ter com proteções adequadas e ferramentas de trabalho isoladas. Este investimento permite aprimorar o serviço pós-venda para os clientes com veículos eletrificados. Até então não era possível fazer a reparação de baterias cá na ilha. A Nissan apresenta
apresenta grande experiência com carros elétricos, com um processo agora muito mais rápido. Caso ocorresse naquela altura algum problema a nível de baterias, nós tínhamos o apoio técnico, um suporte técnico lá fora em Lisboa, que nos permitia não só auxiliar na detecção da avaria e chegar à conclusão se realmente o carro teria ou não que se dirigir a Lisboa. Porque eles já na altura já tinham uma oficina reparadora, como nós temos neste momento cá. Neste momento já não é preciso fazer isso, neste momento já pode ser feito aqui, a maior vantagem é esta. Segundo inquéritos, muitos portugueses afirmam não conseguir comprar carros elétricos por causa do preço. Ainda assim, essa opção tem apoios e vantagens fiscais e estatais associadas. Com os preços a começarem a ficar já equiparados, os híbridos são outra opção e têm grande peso na venda de carros na terceira. O híbrido é um carro que é movido com um motor térmico e um motor elétrico, tem uma bateria de porte pequeno. Existem vários tipos de híbridos, mas o mais utilizado que é o HEV, e depois tem uma bateria de porte pequeno que gera energia para o motor elétrico. Tanto o motor a gasolina como o motor elétrico trabalham em simultâneo. O carro elétrico tem a vantagem de ser muito mais económico, de ter uma condução também muito mais suave, tem um binário mais disponível. O híbrido também tem uma condução suave, tem um consumo muito mais baixo em termos de combustível, comparado com o motor a gasolina normal. Agora tem que saber as exigências de cada cliente, as necessidades de cada cliente e dentro disso trabalhar para perceber se o cliente fica mais bem servido com um híbrido ou com um carro 100% elétrico. Já foi possível esclarecer a questão do preço das baterias, a sua reparação e se compensa ou não o investimento. Outro assunto que gera discussão é a forma de produção dos veículos elétricos à volta das questões ambientais. Estes são mesmo carros mais amigos do ambiente? É verdade que o carro elétrico gera muito mais CO2 na produção, devido aos metais das baterias, mas existem vários estudos e há um estudo que é recente, entre a Federação de Transportes Europeia, que fez um estudo que um carro elétrico comparado com um carro a gasolina gera muito menos emissões de CO2, 68% a menos em relação à gasolina durante a produção e o ciclo de vida dentro de 10 anos de condução. Obviamente que existe estudos e existe também muitas pessoas que são céticas a isso, porque o carro elétrico também produz algum CO2, mas de uma forma geral produz muito menos CO2 do que um carro a gasolina. E na prática, que custos e que impacto tem eu carregar o meu próprio carro na minha própria casa? Apesar de já existirem muitos postos de carregamento, e ainda bem, mas para quem carrega na sua própria casa, que impacto é que isto tem? Nós, como disse há pouco, nós temos a vantagem de quase todos os clientes terem capacidade de poder carregar o carro em casa, faz com que não precisamos de utilizar a rede pública e que tenha um custo menor. Para um cliente que tem uma tarifa tripla em casa e consegue carregar mais barato durante a noite, posso lhe dizer que para um cliente que faça 15 mil km gasta na ordem de 20 euros. Para um cliente que faça 20 mil km, na ordem de 30 euros. Os valores são bastante simpáticos, são muito abaixo e aí justifica nesse sentido. Continua a compensar em relação a um tanque de combustível, por exemplo? Sim, sem dúvida. Um tanque de combustível poderá dar para 4 meses de uso de um carro 100% elétrico carregado em casa. As metas de redução de emissões de dióxido de carbono pelos automóveis só serão alcançadas com maior circulação de carros elétricos na União Europeia, segundo o Tribunal de Contas Europeu. O fim dos carros a combustão parece ser uma realidade cada vez mais próxima. O Parlamento Europeu já anunciou que a partir de 2035 todos os automóveis novos que entrarem no mercado não devem emitir gases. Porém, não implica que os automóveis a combustão existentes não possam continuar a circular.